Imagine perder algo precioso em uma viagem e acabar encontrando o amor. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história emocionante de um CEO milionário que tentou apenas ajudar uma mulher desesperada no aeroporto, mas não imaginava que esse gesto mudaria suas vidas para sempre. Se você ama histórias de romance, dilemas e escolhas difíceis, já curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e conte pra gente nos comentários de onde você está ouvindo nossas histórias. Nem todo encontro está planejado. Às vezes, o destino escreve suas tramas nos momentos mais improváveis, como em um aeroporto lotado, entre malas trocadas e olhares desconcertados. Hoje vamos mergulhar em uma história que vai desafiar nossas ideias sobre amor, fidelidade e escolhas que mudam a vida inteira em um instante. Ryle era um homem acostumado a controlar tudo. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da Europa, dono de um império e de uma vida cercada de luxo. Mas naquele dia, no aeroporto de Roma, ele não pôde controlar o que sentiu ao ver Samantha. Ela, uma jovem designer cheia de sonhos e bagagens, não apenas as físicas, mas também as emocionais, estava desesperada, tentando recuperar sua mala perdida. Mal sabiam eles que o que haviam perdido e o que iriam encontrar naquele momento era muito maior do que qualquer objeto. À medida que a história se desenrola, veremos um choque entre a paixão súbita e os compromissos antigos, entre o impulso de viver um novo amor e a lealdade às promessas feitas no passado. Quando o coração bate mais forte, o que fazer com a razão? E quando o destino coloca duas almas na mesma estrada, será errado simplesmente seguir? Prepare-se para uma jornada intensa de sentimentos, onde romance, traição emocional e dilemas morais se entrelaçam de forma irresistível. Palavras-chave que nos guiarão hoje: amor proibido, dilema moral, paixão inesperada, relacionamentos e escolhas difíceis. Se você já se sentiu dividido entre o que deseja e o que prometeu, essa história vai falar diretamente com você. E lembre-se, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história que mexe com o coração e a mente. Agora, respire fundo e venha comigo descobrir como tudo começou. O aeroporto de Fiumicino, em Roma, é mais do que uma simples estação de partidas e chegadas. Ali, entre corredores que respiram pressa e despedidas que carregam lágrimas, histórias nascem todos os dias. Algumas duram apenas o tempo de um voo, outras duram a vida inteira. Era um fim de tarde dourado, quando o céu da Itália parecia pintado à mão em tons de âmbar e azul. Ryle caminhava tranquilamente pelas salas VIP do aeroporto. Para ele, viajar já não carregava mais o encanto das primeiras vezes. Estava acostumado a aviões particulares, a salas reservadas, a não precisar se misturar com o restante dos passageiros. Sua vida era controlada por horários rigorosos, contratos milionários e uma agenda impecavelmente planejada por sua secretária. Era, sobretudo, uma vida sem surpresas, até que seus olhos captaram o inesperado. Ela estava lá, no meio do saguão principal, com os cabelos soltos, bagunçados pela pressa e pelas emoções. Samantha carregava em uma das mãos um bilhete de embarque e na outra seu celular, digitando freneticamente, com os olhos cheios de preocupação. Sua mala, ela dizia ao atendente com quem discutia, havia sumido. E dentro dela estavam não apenas roupas, mas projetos, protótipos e contratos, tudo o que ela precisava para a apresentação mais importante da sua carreira. Uma troca de malas, um erro aparentemente banal, um descuido que mudaria o curso de duas vidas. Ryle, acostumado a observar negociações frias e rostos calculistas, sentiu algo incomum naquele instante: empatia. Uma vontade genuína de ajudar aquela mulher desconhecida sem nenhuma expectativa de retorno. Ele poderia simplesmente seguir seu caminho. Poderia embarcar em seu jato, abrir seu laptop e continuar respondendo e-mails como sempre fazia. Mas algo o fez parar.
Talvez fosse a expressão sincera de Samantha. Talvez fosse a solidão que ele carregava secretamente, mesmo cercado de sucesso e poder. Ou talvez fosse apenas o destino, tecendo seus fios invisíveis no lugar menos provável. Sem pensar duas vezes, aproximou-se. "Com licença", disse ele com a voz firme, mas gentil. "Posso ajudar?" Samantha olhou para ele surpresa. Durante um instante, hesitou. Não era comum que estranhos oferecessem ajuda, ainda mais em um ambiente tão impessoal como aquele. Mas havia algo no olhar de Ryle, algo sereno e verdadeiro, que a fez dizer: "Acho que troquei minha mala com alguém, e se eu não encontrar, estou perdida." Ele sorriu levemente, transmitindo calma. "Vamos encontrar, prometo." E assim começou, com um gesto simples, com uma promessa entre dois desconhecidos. Roma, a cidade onde cada pedra carrega uma história milenar, seria agora testemunha de uma história que ainda nem sonhava em existir. O cenário era perfeito: ruas de paralelepípedos, fontes barrocas, a melodia distante de músicos de rua, o aroma de café fresco misturado com flores de laranjeira. Enquanto caminhavam juntos, seguindo pistas sobre o paradeiro da mala perdida, algo invisível começava a se construir entre eles, algo que nem os anos de experiência de Ryle no mundo dos negócios podiam prever, nem o pragmatismo de Samantha podia negar. Em muitos aeroportos europeus, especialmente em locais históricos como Roma, as malas trocadas são mais comuns do que se imagina. As histórias que surgem dessas confusões são tantas que inspiraram desde romances até filmes. Afinal, há algo profundamente humano na ideia de que, em um descuido, duas vidas podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Com a investigação improvisada avançando, Ryle e Samantha descobriram que alguém havia levado a mala dela por engano. Um senhor italiano que, ao perceber o erro, estava tentando voltar para devolver, mas que, sem sinal de celular e perdido entre terminais, dificultava o reencontro. Assim, o que era para ser uma busca rápida transformou-se em uma tarde inteira de conversas, correria, risadas nervosas e uma conexão que crescia silenciosamente. É curioso como, em momentos assim, o tempo perde o peso que carrega no cotidiano. Quando duas pessoas se encontram em um contexto tão inesperado e genuíno, as horas passam como segundos e o mundo ao redor parece suspenso, como se respirasse junto com elas. Ryle, o homem acostumado a fechar contratos de milhões em minutos, viu-se perdido nas pequenas coisas. No jeito como Samantha ajeitava o cabelo enquanto pensava, no som da risada dela, na paixão com que ela falava sobre seus projetos de design, sobre suas viagens, sobre seus sonhos. Samantha, por outro lado, sentia algo que há muito tempo não sentia com o marido. Alguém que a olhava nos olhos com atenção plena, como se nada mais importasse. Mas como uma sombra projetada pelo pôr do sol, uma lembrança pairava sobre eles. Ambos eram casados. A vida real, com seus laços e promessas, existia. E ainda que nada além da ajuda e da amizade tivesse acontecido até ali, a consciência de que aquela conexão não era apenas comum, mas potencialmente devastadora, começava a pesar. O coração deles parecia correr adiante, ignorando os limites, enquanto a razão tentava puxá-los de volta. Será possível controlar os sentimentos antes que seja tarde demais? Será que o destino, uma vez acionado, pode ser revertido? E o que fazer quando aquilo que você mais temia sentir é exatamente aquilo que mais deseja? Em algum momento daquela tarde em Roma, algo invisível e irreversível aconteceu. Ryle e Samantha, enquanto caminhavam pelos corredores, enquanto riam dos próprios tropeços e confusões, não perceberam que, sem qualquer anúncio, seus corações haviam cruzado uma linha perigosa. Não houve um toque inapropriado. Não houve palavras proibidas, mas houve algo muito mais profundo, a formação de um vínculo silencioso e inegável.
Muitos pensam que a traição só acontece quando existe um beijo escondido, um encontro secreto, uma confissão de amor. Mas a verdade é que muitas vezes a verdadeira traição começa muito antes, no olhar que dura mais tempo do que deveria, no sorriso que diz mais do que as palavras. Aos olhos do mundo, Ryle e Samantha eram apenas dois desconhecidos ajudando um ao outro em uma tarde movimentada. Mas dentro deles, o conflito já começava a ganhar força. O dilema era brutal: seguir o que sentiam ou proteger a vida que haviam construído ao lado de outras pessoas? Samantha era casada há 6 anos com Miguel, um arquiteto brilhante, gentil, mas cada vez mais ausente. Ryle era casado com Helena, uma advogada de renome que dedicava sua vida a causas humanitárias, mas que na prática mal compartilhava o mesmo teto com ele. Em teoria, seus casamentos eram sólidos. Na prática, eram frágeis como vidro sob tensão. E agora, o surgimento daquela paixão inesperada parecia revelar tudo aquilo que já estava quebrado há muito tempo. Essa situação nos convida a refletir. Será que estamos com alguém por amor? Ou apenas por hábito, por lealdade a uma promessa feita no passado? Muitas vezes o amor morre silenciosamente, não por traição explícita, mas por descuido, rotina, ausência de presença real. E quando finalmente encontramos alguém que nos faz sentir vivos novamente, a culpa se mistura com a euforia de reviver emoções que pensávamos perdidas. É possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Ou seria que, ao nos conectarmos com alguém novo, percebemos apenas o quanto já deixamos de amar quem tínhamos ao nosso lado? Imagine que o amor é um jardim. No começo, regamos as plantas todos os dias, arrancamos as ervas daninhas, cuidamos de cada broto como um tesouro. Mas com o tempo, a rotina aperta, as obrigações aumentam e, sem perceber, deixamos de cuidar. O jardim se torna seco, desbotado. E quando finalmente vemos uma flor crescendo em outro lugar, linda e vibrante, sentimos um impulso quase incontrolável de ir até ela. Mas o dilema é: será que abandonamos o jardim que negligenciamos? Ou será que ainda existe tempo de salvá-lo? Após reencontrarem a mala, e depois de muitos telefonemas, sorrisos constrangidos e trocas de olhares intensos, Ryle sugeriu que almoçassem juntos antes de seguirem seus caminhos. Foi um almoço leve, quase casual, mas carregado de algo invisível. As conversas iam de arte renascentista à paixão de Samantha por arquitetura histórica. Ryle falava sobre viagens que mudaram sua visão de mundo, e Samantha sobre o quanto sonhava abrir seu próprio estúdio de design. Ali, entre pratos de massa fresca e taças de vinho branco, aconteceu o que ambos temiam. O mundo externo sumiu. Não havia mais Miguel, não havia mais Helena, só havia eles. Se uma conexão tão intensa surge em tão pouco tempo, será que ela é menos verdadeira do que anos de convivência morna? O que pesa mais? A fidelidade a um compromisso formal ou a fidelidade a si mesmo e aos próprios sentimentos? Trair seria seguir o coração ou seria ignorá-lo? Esses dilemas não são fáceis, e o mais cruel é que não existe uma resposta única ou confortável. Depois do almoço, enquanto caminhavam pelas ruelas de Roma em direção a uma pequena praça repleta de flores, Ryle e Samantha sentiram, ao mesmo tempo, um medo quase infantil. Medo de continuar, medo de recuar, medo do que ainda nem tinham confessado em voz alta. Olharam-se nos olhos e por um segundo eterno souberam. Havia amor ali, e talvez, em outro tempo, em outra vida, eles poderiam simplesmente se permitir. Mas não naquela vida, não daquele jeito. À medida que o dia chegava ao fim, ambos sabiam que precisavam fazer escolhas. Mas seria possível negar o que havia nascido tão naturalmente entre eles? E mais, será que voltar para suas vidas antigas ainda faria sentido depois de sentirem o que sentiram? No próximo capítulo, veremos como Ryle e Samantha lidam com essa encruzilhada e como a culpa, o amor e o medo podem moldar destinos inteiros.
O pôr do sol tingia o céu de Roma, em tons dourados e alaranjados, como se a cidade inteira estivesse envolta em uma pintura viva. Samantha e Ryle caminharam em silêncio pela Piazza Navona, cercados pelo burburinho alegre dos turistas, mas completamente imersos em seus próprios pensamentos. Era o tipo de silêncio que grita. Nenhum deles queria ser o primeiro a quebrá-lo, porque sabiam, a partir do momento que palavras fossem ditas, não haveria mais como voltar atrás. Na cabeça de Ryle, uma guerra invisível se instalava. De um lado, a imagem de Helena, sua esposa, a quem ele devia anos de história, de lutas, de cumplicidade, ainda que agora marcada pela distância emocional. Do outro lado, a sensação avassaladora de estar, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente vivo ao lado de Samantha. Samantha, por sua vez, sentia-se dividida entre o respeito pelo marido, Miguel, um homem bom, mas cada vez mais ausente e indiferente, e a pulsação intensa que Ryle despertava nela com um simples olhar. Sentaram-se num banco de pedra, diante de uma fonte barroca esculpida com figuras mitológicas. Samantha respirou fundo e disse sem encará-lo: "Você acredita em destino?" Ryle pensou por um momento antes de responder. "Acredito que às vezes ele nos testa." "E o que acontece se falharmos no teste?" Ela sussurrou com um sorriso triste. Ele virou o rosto para ela, e por um instante, tudo o que queria era segurá-la, protegê-la, esquecendo-se do mundo. Mas não fez nada, porque fazer algo seria atravessar uma linha que não poderia mais ser desfeita. Existe uma linha que separa o desejo da ação, uma linha tênue, frágil. Às vezes, cruzá-la é tão fácil quanto respirar. Mas o que nos impede? Medo, culpa, lealdade? Ou será que no fundo é o amor verdadeiro, maduro, aquele que respeita, que honra, que reconhece que nem todo sentimento precisa ser vivido para ser real? Quantos de nós já amamos em silêncio? Quantos já se despediram de um amor impossível para proteger algo maior? Enquanto a noite caía, Ryle se levantou e estendeu a mão para Samantha. "Deixe-me levá-la até o seu hotel", disse, com uma voz que tremia de emoções contidas. No trajeto, ambos sabiam que cada passo os levava para uma despedida necessária. Chegando à entrada do hotel, Samantha hesitou. "Se nos despedirmos agora", disse ela, olhando nos olhos dele, "nunca mais nos veremos." Ryle segurou a mão dela, apertando-a com força. "Talvez seja isso que torne tudo tão bonito", respondeu ele. "Saber que existiu, mesmo que não tenha sido vivido, sem um beijo, sem um abraço demorado, apenas um último olhar, um olhar carregado de amor, dor e gratidão." E então, Samantha entrou no hotel sem olhar para trás. Riley ficou ali por alguns instantes, perdido na imensidão da noite romana, antes de finalmente se afastar. Às vezes, amar é justamente ter coragem de renunciar. É colocar o bem-estar do outro acima dos próprios desejos. Quantas vezes confundimos amor com posse? Quantas vezes acreditamos que precisamos ter alguém para amar alguém? A história de Riley e Samantha nos mostra que, embora o amor seja um impulso poderoso, ainda mais poderoso é o ato de amar com dignidade, com respeito, mesmo que isso signifique deixar a felicidade momentânea escorrer pelos dedos. Em muitas culturas antigas, especialmente na Roma clássica, o conceito de honra era mais importante que o amor pessoal. As famílias se formavam em alianças políticas e sociais, e os sentimentos individuais eram muitas vezes sacrificados em nome de algo maior. Embora vivamos em tempos mais modernos, esses códigos ainda existem dentro de nós. Ainda carregamos a noção de que há promessas que não podem ser quebradas sem consequências devastadoras. Assim como Ryle e Samantha, muitos vivem histórias de amor impossíveis, não porque o sentimento não seja verdadeiro, mas porque a vida, às vezes, exige renúncias silenciosas. Na manhã seguinte, Ryle embarcou em seu avião particular com o coração pesado, mas com uma certeza:
Aquela experiência havia mudado quem ele era. E Samantha, de volta ao seu cotidiano, sabia que jamais olharia para Miguel da mesma maneira. Não porque o amasse menos, mas porque pela primeira vez em anos ela entendia o que realmente era amar e, sobretudo, o que era se permitir viver, mesmo que só em pensamento. Mas será que decisões tão maduras realmente encerram as feridas? Ou será que o amor não vivido continua a ecoar no coração como um fantasma que nunca parte? Na próxima parte, vamos mergulhar nas consequências silenciosas desse amor impossível e em como o passado sempre encontra um jeito de nos visitar novamente. O tempo, dizem, cura todas as feridas, mas há feridas que o tempo não cura, apenas ensina a conviver. E para Ryle e Samantha, a ferida daquilo que não foi se tornou um companheiro silencioso em seus dias mais solitários. De volta às suas realidades, Ryle se viu novamente mergulhado em reuniões intermináveis, contratos, cifras milionárias. Mas algo havia mudado. As salas de reunião, antes vibrantes de propósito, agora pareciam vazias. As viagens internacionais, antes fontes de adrenalina e poder, agora soavam como fugas silenciosas de si mesmo. Samantha, por sua vez, retomou seus projetos de design, seus clientes exigentes, suas apresentações criativas, e todas as noites, ao chegar em casa, encarava Miguel, um homem bom, previsível, mas com quem ela sabia, no fundo do coração, que a conexão estava esmaecendo. Havia momentos, pequenos momentos, em que imagens vinham à mente como flashes involuntários. O olhar intenso de Ryle na Piazza Navona. O calor da mão dele segurando a dela no hotel. A sensação avassaladora de pertencimento, ainda que proibido. Roma se tornara para ambos não apenas um destino no mapa, mas um lugar interno, um território emocional que os dois visitavam secretamente. Pode parecer algo de outro mundo, mas histórias assim acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra e a família têm um peso imenso. Em muitas tradições orientais, por exemplo, casamentos arranjados ainda são comuns. Sentimentos individuais são frequentemente sacrificados em nome da estabilidade familiar e social. Quantos homens e mulheres, em diferentes partes do mundo, vivem relações marcadas por respeito e compromisso, mas silenciosamente guardam no peito amores que nunca puderam ser vividos. A história de Ryle e Samantha, apesar de moderna, carrega o eco desses dilemas ancestrais, o peso da promessa, o preço da lealdade. Existem momentos na vida em que sentimos que o tempo é nosso inimigo. Ryle sabia que se permitisse mais um encontro com Samantha, não resistiria. E Samantha sabia que, se enviasse apenas uma mensagem, um simples oi, toda a muralha de contenção desabaria. Quando o tempo é curto e as possibilidades parecem esgotadas, até mesmo as escolhas mais difíceis se tornam opções viáveis. E no caso deles, a escolha foi o silêncio. É um pensamento venenoso e, ao mesmo tempo, irresistível. E se tivéssemos fugido? E se tivéssemos nos permitido? Mas a verdade é que algumas perguntas precisam permanecer sem resposta. Porque buscar a resposta poderia destruir muito mais do que apenas uma vida. Poderia devastar famílias, sonhos, histórias inteiras. Será que seríamos mais felizes se seguíssemos cada impulso? Ou é justamente a capacidade de dizer não que molda a nossa grandeza como seres humanos? Meses depois, Ryle ainda mantinha em sua gaveta a pequena etiqueta da mala trocada. O primeiro elo entre eles. Um pedaço de papel velho, sem valor material, mas que carregava um peso sentimental imenso. Samantha, por sua vez, ainda guardava a pulseira que compraram juntos de um vendedor ambulante em Roma. Uma lembrança silenciosa de que, em algum lugar do mundo, existia alguém que a viu, verdadeiramente, como ela era. Esses objetos, simples em aparência, eram como âncoras em um mar de memórias. Por mais que o coração sangrasse em silêncio, ambos sabiam.
A vida exigia que seguissem em frente. Rilo investiu ainda mais em causas sociais, uma tentativa inconsciente de redimir o amor que não pôde viver. Samantha começou a ensinar design em uma escola para jovens carentes, buscando preencher o vazio com propósito. Eles escolheram transformar a dor em ação, o vazio em serviço, a saudade em arte. O amor verdadeiro, dizem, é aquele que nos torna pessoas melhores, mesmo que nunca seja vivido plenamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Ryle e Samantha. Eles se tornaram versões mais nobres de si mesmos, não apesar da dor, mas por causa dela. Será que desta vez eles terão coragem de escolher o coração? E foi justamente quando ambos acreditavam que aquela história era apenas uma lembrança adormecida que o destino sorrateiro resolveu intervir. Era um congresso internacional de inovação em design e tecnologia. Ryle fora convidado para palestrar sobre investimentos em startups criativas. Samantha, agora uma designer reconhecida, fora chamada para apresentar uma nova linha de produtos sustentáveis. Eles não sabiam que estariam no mesmo evento, não planejavam se ver. Mas ali, entre 1000 pessoas, seus olhos se encontraram. E bastou um segundo. Um segundo para que todos os anos de distância evaporassem como névoa sob o sol. Muita coisa havia mudado. Ryle agora era divorciado. Um casamento vazio, sustentado apenas por aparências, finalmente se desfez. Samantha também estava separada. Depois de tentativas honestas de salvar seu casamento, Miguel e ela decidiram seguir caminhos diferentes, sem rancor, apenas aceitando que o amor romântico não existia mais entre eles. Ambos estavam livres, mas também marcados. Não eram mais os jovens impulsivos da viagem a Roma, eram sobreviventes de suas próprias escolhas difíceis. Dessa vez, não havia desculpas, não havia alianças nos dedos, não havia razão para recuar. Eu achei que nunca mais fosse te ver, disse Ryle, com a voz rouca, lutando contra a emoção. Eu também, respondeu Samantha, sentindo o coração tropeçar no peito. Sentaram-se em um café ao lado do evento. Conversaram por horas, sobre os caminhos trilhados, os sonhos enterrados, as versões de si mesmos que precisaram matar para sobreviver. E, em meio à conversa, ficou claro, o amor não havia morrido. Apenas amadurecera, como um vinho raro, esperando o tempo certo para ser apreciado. Desta vez, não havia a pressão do proibido, nem a culpa insuportável de ferir terceiros inocentes. Havia apenas eles, 2 seres imperfeitos, carregando bagagens emocionais, mas ainda capazes de sentir. O sorriso de Samantha continuava iluminando tudo ao redor. O olhar de Ryle ainda tinha a intensidade de quem via além da superfície. Eles se redescobriram, com a ternura de quem sabe que o amor é uma chance rara e que perdê-lo de novo seria como perder a si mesmo. Não foi uma paixão explosiva e irracional como a que ameaçou consumi-los anos atrás. Era algo mais profundo, mais sereno, mais verdadeiro. Eles aprenderam que o amor maduro não precisa de drama para ser intenso. Ele é feito de escolhas diárias, de respeito, de espaço, de liberdade. Às vezes, pensamos que a vida é feita apenas dos amores que conseguimos viver, mas, na verdade, ela também é moldada pelas escolhas que fazemos em nome daquilo que acreditamos ser certo. Ryle e Samantha ensinaram que, por mais doloroso que seja negar um amor no presente, o universo tem suas próprias maneiras de devolver aquilo que é genuíno. A vida os recompensou, não apenas pelo amor que sentiram, mas pela coragem que tiveram de respeitar o que era sagrado no momento certo. O amor verdadeiro sabe esperar. E quando reencontra o seu caminho, é ainda mais belo. E agora eu pergunto a você, que acompanhou esta história até aqui, quantas vezes deixamos de viver grandes amores por medo ou por responsabilidade? Será que existem encontros que estão apenas adiados, esperando o tempo certo? Você acredita que o verdadeiro amor sempre encontra um caminho? Conte para mim nos comentários. Eu adoraria saber sua opinião.
E não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais histórias profundas e emocionantes como esta. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem hoje. Até o próximo relato.